E aí, beleza? O vizinho tá fazendo reforma, então tá com barulho. E já é a terceira vez que eu vou gravar esse vídeo. Deu. No primeiro vídeo o arquivo corrompeu, no segundo o computador morreu. Então, tanto que no segundo eu perdi os links do vídeo anterior, mas eu vou olhar no histórico pra subir no YouTube os links, como eu faço sempre. Mas vamos lá. China registra a primeira morte por Covid-19 em 8 meses. O último óbito por conta do coronavírus no país foi registrado em maio de 2020. Isso se você acredita em qualquer coisa que o governo chinês fala, né? De lá pra cá, a gente teve vários médicos e pesquisadores desaparecendo porque eles estavam falando que o governo chinês estava mentindo, né, e estava omitindo as coisas, e estava sumindo com pessoas que falavam contra o governo. Mas isso já não é novidade, né? O governo chinês, há algumas décadas, some com pessoas que não seguem a cartilha comunista chinesa. Mas vamos lá. A China anunciou nesta quinta-feira, noite de quarta 13 no Brasil, a primeira morte por Covid-19 em 8 meses, enquanto o país tenta frear novos surtos com lockdowns. Enquanto isso, o país asiático recebe especialistas da OMS para estudar a origem da pandemia. Na minha opinião, eu já falei isso em outro vídeo, tem um fato, que eu já falei também, que foi Dr. Fauci, ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, e o secretário de defesa da época, eles tinham um projeto nos Estados Unidos para pesquisar vírus para criar armas biológicas. Um desses vírus era o coronavírus, né? O Dr. Fauci e o Barack Obama, eles, junto com o secretário de defesa da época, em 2016, moveram esse projeto dos Estados Unidos para a China, por causa que esse projeto ia contra as leis dos Estados Unidos, né? As leis dos Estados Unidos proibiam esse tipo, acho que ainda proíbem, né? Esse tipo de trabalho de ser feito lá. Então eles tiraram essas pesquisas dos Estados Unidos e levaram para a China. Em 2016 isso, no final de 2016. Antes das eleições, né? Antes da Hillary perder pro Trump. Desde então, Dr. Fauci investiu mais de 7 milhões de dólares nessas pesquisas na China, junto com outros pesquisadores e influenciadores e pessoas que entendem, entre aspas, do assunto. Na minha opinião, como eu já falei antes, a Mãe Natureza olhou essas pesquisas que esse grupo de pesquisadores estava fazendo e falou: se vocês querem um vírus forte, eu ensino a fazer. E soltou o coronavírus na raça humana. Mostrou que enquanto o ser humano tenta fazer algo falhando miseravelmente, a Mãe Natureza consegue fazer isso, consegue fazer, seja lá o que for, sem problema. Mas vamos lá. A Comissão Nacional de Saúde não deu detalhes sobre o falecimento dessa nova vítima do coronavírus, exceto que ocorreu na província de Hebei, onde o governo confinou várias cidades. A última morte por coronavírus na China foi registrada em maio de 2020. De acordo com o balanço oficial, 4.635 pessoas morreram no país de Covid-19, vírus que já causou quase 2 milhões de mortes no mundo. Vale lembrar, aqui eles colocam de acordo com o balanço oficial, eles deviam ter colocado isso aqui em cima também, de acordo com autoridades locais, porque a China é um país autoritário, país comunista. Na minha opinião, comunismo e nazismo deviam ser usados com a mesma força, né? O nazismo foi uma coisa horrível, que deu lugar a 2 guerras, matou 14 milhões de pessoas, se eu não me engano.
Comunismo é outra coisa horrível, não deu lugar a guerra nenhuma, mas matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Então, ambos deviam ser repreendidos, repudiados com a mesma força. Mas a China é um país autoritário, é um país que censura, persegue e some com pessoas que vai contra o que o governo fala. Então, não dá pra acreditar muito no que a China fala, né? Então esses números aqui de mortes não dá pra confiar muito. Até porque a gente sabe que teve pessoas, a gente tem vídeos da polícia indo até a casa das pessoas, pegando aqueles maçarico, não é maçarico, aquelas soldas, soldando a porta das pessoas, e um mês depois abrindo a porta e entrando na casa só pra achar a família morta porque não comeu por um mês, basicamente. Então, essas pessoas que morreram em casa nos lockdowns porque não podia sair de casa, lockdowns, enfim, deviam sim entrar na conta também de mortes pelo vírus. Não mortes pelo vírus, mas mortes pelo lockdown, que é muito pior, né? Porque é uma morte que não precisava acontecer. Mas vamos continuar aqui. Uma equipe formada por 10 pesquisadores da OMS chegou ao país nessa quinta-feira para investigar a origem da pandemia em Wuhan, região central da China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez no final de 2019. Tem alguns jornais pelo mundo, jornais mais de esquerda do que o normal, que estão querendo tirar isso daqui, né? Estão querendo falar que a pandemia começou na Itália, porque a Itália foi o mais afetado no início do ano passado, ou começou nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o local com maior número de casos no mundo. Felizmente, esses jornais de extrema esquerda estão sendo... essas notícias estão sendo empurradas por esquecimento, porque são fake news, coisas que devem sim ser jogadas por esquecimento. As autoridades chinesas anunciaram 138 novos casos na quinta-feira. Este é o maior saldo diário desde março do ano passado. Isso é se você acredita nas autoridades chinesas. Mas vale lembrar que essa equipe que chegou lá na quinta-feira, a OMS já estava discutindo a origem do vírus já faz uns 3, 4 meses. Desde o final do ano passado, a OMS criou esse comitê para discutir da onde surgiu esse vírus, né? Depois de 4 meses de muita burocracia, muita conversa que não fez diferença aparentemente, a OMS finalmente mandou os pesquisadores para lá, para eles comprovarem que a mãe natureza é muito mais perigosa do que o ser humano, basicamente, na minha opinião. Deixar isso bem claro. Mas é isso. A OMS tem um dos maiores laboratórios dela em Wuhan, né, a 1 quilômetro, se eu não me engano, do mercado aonde dizem que começou a disseminação do vírus. Aonde dizem, justamente porque não tem como ter certeza, né? Se eu fico gripado, eu não tenho como saber exatamente da onde eu peguei a gripe. Eu não estou comparando os dois vírus, tá? Só para deixar bem claro. Mas assim, se eu adquiro uma doença viral, não dá pra saber exatamente aonde eu adquiri a doença. Dá pra supor, né, dá pra seguir o meu rastro e, você pegou de tal pessoa, essas X pessoas pegaram dessa pessoa, então a gente supõe que foi nesse local, mas não dá pra ter certeza. É isso. A China finalmente admite
que ela ainda tem casos no país dela. Só admitiu do jeito errado, né? Eles deviam ter falado, a China finalmente volta a admitir que vem ocorrendo mortes por Covid-19 no seu país. Seria um título muito melhor e mais realista. Mas eu espero que o YouTube deixe o vídeo no ar, esse vídeo no ar. Se não deixar, eu não vou nem combater nada. Eu vou, se eles tirarem do ar, deixa que tirem do ar. Mas eu só tô pegando a notícia de hoje, dia 14, e lendo ela, comentando coisas que já foram comentadas no passado. Só fazendo com que essas coisas que eu comentei não sejam esquecidas, né? Que nem o governador de Nova York querendo esquecer o fato de que ele colocou pessoas doentes em casas de idosos, justamente idosos que são as pessoas mais vulneráveis ao vírus. Mas a gente não vai deixar que ele esqueça que ele fez isso. Tem muita gente não deixando ele esquecer que ele fez isso. Então eu vou continuar falando essas coisas justamente para que ninguém esqueça a verdade. A gente tem que combater mentira e fake news com a verdade, não com a censura. Por esse vídeo é isso. Eu não vou colocar o link na descrição, porque eu li a matéria inteira. Tá? Mas... bom, por esse vídeo é isso. Até a próxima.